Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam com vocês. Vou estar hoje compartilhando um estudo sobre a continuação da série Os Sete Selos de Apocalipse. Amém? Peço que vocês abram lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, vamos ler versos 9, 10 e 11. Amém? Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um vestes brancas e compridas, e lhes foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haveriam de ser mortos com eles. Glória a Deus, queridos. Então, é o quinto selo, a abertura do quinto selo. Uma das características que estamos estudando, queridos, é o princípio das dores. A perseguição movida contra os filhos de Deus, contra a Igreja de Cristo. Não se trata de uma perseguição tão cruel como foram as perseguições romanas, em que morreu milhões de pessoas, mas eu creio que o relato deste selo é como está em Mateus 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serem açoitados e matar-vos-ão e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E que testifica no livro de Lucas, capítulo 21, versos 16 ao 19. Então, amados, essa perseguição se refere aos cristãos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E essas perseguições no tempo antigo prosseguiram na cortina de ferro e prevalece até hoje em determinados países do mundo, principalmente os muçulmanos. Amém? Os que morreram, porém, diante da imensa multidão que João contemplava na visão do capítulo 7, são apenas alguns de vós na palavra de Deus. E, queridos, fazendo uma reflexão, o quinto sinal é um sinal que preocupa a igreja, porque fala de perseguição àqueles que detêm a fé em Cristo. Amém? Como está a nossa vida? Estamos prontos para morrer por amor de Cristo, de Jesus? Ou será que na última hora negaremos a nossa fé? Eu lembro que em Filipenses capítulo 1, verso 29 nos ensina: não fomos chamados apenas para crer em Cristo, mas também a padecer por Ele. Então, vou falar o primeiro ponto, né? Que fala, eles clamavam com grande voz. Muitos acreditam que após a morte os cristãos ficam inconscientes, como se estivesse dormindo. Amém? Mas na realidade, queridos, isso diz respeito à consciência. E o dormindo na Bíblia se refere à morte. Amém? Por quê? Porque a nossa alma ela é eterna. Amém? Então, amados, essa inconsciência de forma humana, a nossa consciência espiritual, vamos nos atentar. A nossa consciência espiritual ela é eterna, ela não dorme igual a carne. Amém? A nossa consciência espiritual não dorme, mas a carnal sim, que é o corpo. Amém? Esse sim fica inconsciente, mas o espiritual não. Amém, queridos? Então, segundo esse pensamento, após a morte, todos entram no estado de inconsciência, para você entender de forma humana, aguardando o despertar. Porém, aqui se observar a expressão, aparece em muitos textos. Amém? Por isso que devemos entender que o espiritual está sempre ativo. Amém, queridos? E eu vou deixar um link aqui abaixo sobre que Deus colocou a eternidade no coração do homem, que eu explico de maneira mais detalhada.
Amém? E também vou deixar o link desse vídeo aqui, da playlist. Então, amados, entendemos que clamavam, né? Até quando, ó soberano, no verso 10, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue? Amém? A consciência espiritual. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vestes brancas, né? O que se refere na Bíblia vestes brancas? A justiça imputada por Cristo na cruz. Amém? Então, amados, é pelo sangue, é expiação. No canal eu falo sobre expiação. Então, queridos, a justiça imputada. Então, quando recebemos o sacrifício de Cristo, é imputada uma justiça. E essa justiça é o perdão de Deus, aliança com Deus, conhecer a Deus, desejo de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E santo, quem são os santos que aqui se refere? Que fala nesses versos que eu estou lendo. Glória a Deus. Do verso 9 e 10, foram dadas vestes brancas. Esses santos se refere, queridos, aos justificados por Cristo, pela justiça imputada. Amém? Então, essa justiça nos torna filhos de Deus. Glória a Deus. E vamos falar do terceiro ponto. Repousaram ainda um pouco de tempo. O que é repousar? Esse esperar, que aqui fala nos versículo 11. Amados, a palavra de Deus nos diz em Hebreus, no livro de Hebreus, que existe um descanso para o povo de Deus. E esse descanso é o que? A perseverança fiel na carreira cristã. Então, amados, temos um legado, temos uma jornada a cumprir. E qual jornada é essa? O ID, levar o evangelho, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. O Senhor nos chama para isso. Amém? Cada um tem um dom. Mas a pessoa que tem o dom, ela trabalha para que o reino avance, ensinando o evangelho. E o que é o evangelho? Arrependimento. Amém, queridos? Então, esse esperar, amados, é o galardão também. Pois, quando eu falo aqui no texto de Hebreus, pelo que percebemos do texto, no livro, quando analisamos o livro de Lucas, o estado após a morte é imediato e marcado por inatividade, descanso, realmente exatamente como diz o livro de Hebreus, né? Os heróis da fé. Sem que isto signifique inconsciência, voltando lá para a consciência espiritual. Porém, não vai durar muito tempo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, o povo vai reinar eternamente com Cristo, o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, o texto nos ensina que as almas deveriam descansar ainda mais um pouco antes de chegar a hora de se levantarem novamente. Eu creio que o levantar novamente, amados, será o julgamento eterno, que eu falo na playlist sobre fundamentos da doutrina de Cristo, o juízo eterno. Amém? Que o juízo começará pela casa de Deus. Glória a Deus. Então, amados, é esperar o tempo determinado. E o último ponto, amém? Até que se completasse, que fala no versículo, o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos. Então, eles foram instados a aguardarem até o tempo determinado, sendo que haveria outros que se ajuntariam a eles, morrendo também por causa do seu testemunho, destes e que se faz alusão no princípio das dores, neste quinto selo. Glória a Deus, queridos. Então eu creio piamente que essa abertura do quinto selo também vai trazer a espera, né? O julgamento daqueles que esperam no Senhor, daqueles que sofreram pelo testemunho de Cristo, aqueles amados que o mundo não era digno, como dizem Hebreus, errantes pelo deserto, os montes, cavernas, covas da terra, aqueles, queridos, que sofrem escárnios, açoitados,
os primeiros cristãos, amados, dos primórdios, até nos dias atuais de Mateus 24, que temos visto a igreja perseguida no mundo, a igreja morta por muçulmanos, a igreja, amados, morta ao redor do mundo. Sim, o Brasil não sofre isso, mas ao redor do mundo existem os mártires, sim. Então, amados, tudo isso está no livro do Senhor. Nos atentemos e venhamos aprender a palavra de Deus, porque já temos vivido o princípio das dores, amados. É o tempo do Senhor que é trabalhada esta palavra. Glória a Deus. Aleluias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like. Fique na paz do Senhor. E vamos aguardar o 6º selo, a abertura do 6º selo. Paz do Senhor.